Eu acho que um dos filmes que eu tô mais curioso pra assistir em 2026 é Casamento Sangrento, A Viúva, sequência de Casamento Sangrento, que é aquele filme que tem um final super fechadinho, super bonitinho, que eu pensei, pô, não dá pra ter uma sequência, não dá pra contar outra história nesse universo, ou vai ser um repeteco, vai ser quase uma refilmagem com outra personagem. Eu pensei, cara, é uma coisa tão fechadinha, tão legal, tão bem feitinha, que eu acho que não tem muito pra onde ir. Justamente por isso que quando eles anunciaram que ia ter um segundo filme, eu fiquei meio... não sei se isso vai ser legal, não sei se vai dar certo. Até que eles começaram a anunciar que, beleza, a gente vai ter o retorno da protagonista, interpretada pela Samara Weaving, que eu gosto bastante. A gente vai ter alguns novos nomes no elenco, como a Catherine Newton, que eu também gosto bastante. Então a gente vai ter também uma reunião de Scream Queens do cinema de terror contemporâneo. E a gente vai ter também o retorno dos diretores, o Tyler Gillett e o Matt Bettinelli-Olpin, que é aí o Radio Silence, né, que são responsáveis não apenas pelo Casamento Sangrento 1, mas também por filmes como Abigail, Pânico 5 e 6, que eu gosto, apesar deles claramente mudarem bastante a visão criativa da franquia Pânico, e cujos retornos, né, o retorno dessa equipe me deixou bem curioso, me deixou bem animado. Falei, pô, legal, é um filme de terror que eu gosto bastante, é uma sequência que aparentemente eles encontraram uma história legal pra ser contada, né, tudo que eu vi do filme me deixou animado. E eu falei, beleza, é um filme que acabou me dando hype suficiente para eu colocar ele como o 10º lugar para um top 10 de filmes esperados, que é exatamente o que eu vou falar hoje nessa lista aqui. Então antes de continuar, eu quero só desejar para vocês que estão me assistindo um feliz 2026, que seja um ano incrível, espero que a passagem de ano tenha sido muito boa e que seja um ano também cheio de felicidade, de conquistas e de saúde para todos vocês, para todos nós. Também com bons filmes, né? Porque o Casamento Sangrento é apenas uma das grandes promessas de 2026, que aparentemente vai ter filme pra caramba, que já me deixa animado de bate-pronto, que eu já fico curioso, que eu já fico ansioso, que eu já fico no hype pra ver, seja por causa do diretor, seja por causa da história, seja porque é uma sequência de algo que eu gosto bastante. E aí, como eu falei, eu reuni isso aqui nesse top 10, mais ou menos um top 10, e com algumas menções honrosas que eu vou falar, mas vamos seguir, porque tem bastante coisa pra falar. Vale lembrar que Casamento Sangrento, A Viúva está previsto pra sair no dia 26 de março. E o nono lugar dessa lista também é uma sequência que eu acho que tem tudo para conseguir expandir o que foi feito no primeiro, ser ainda mais divertido que o primeiro, só que dessa vez ser um filme mais marcante, não apenas baseado na nostalgia, porque Super Mario Galaxy, o filme, ele me parece que ele vai numa direção mais interessante agora que ele já meio que situou os personagens e situou o primeiro filme pro público, né? Pro público que não é gamer, pro público que não joga videogame. A gente tem o retorno do Aaron Horvath e do Michael Jelenic, que são a dupla de diretores que fez o primeiro filme, tá de volta nesse segundo, que é uma obra que ela não só já deixou claro que ela vai expandir para outros universos, né, para outros cenários, mas também com outros personagens, novos vilões. A gente tem aí o Bowser Jr. Eu acho que eles têm tudo para conseguir brincar com a ideia do que foi o primeiro, né, que já foi uma coisa assim muito nostálgica, cheia de referências dos games, com musiquinha, com cena ali que parecia fase de jogo, com cena que parecia outros jogos, né? Tem o Mario Kart, tem algo meio Luigi's Mansion. Só que agora, com a galáxia, né? O Mario Galaxy, eu acho que eles conseguem ir além disso e realmente entregar uma história muito boa, porque o pessoal ficou muito ali naquela coisa de que o primeiro era só referência, era só nostalgia. Eu acho que não tem um grande problema ser só nostalgia quando a gente fala de um filme tipo Super Mario, mas eu realmente acho que eles podem contar uma história que seja ainda mais legal, realmente ainda mais marcante, e fazer um filme que realmente dê o tom para essa franquia, que dá para se expandir muito além. Como eu falei, eu citei o Luigi's Mansion, eu queria muito um filme de Luigi's Mansion, que eu acho um jogaço, mas eu também vou falar uma coisa, o maior motivo de Super Mario Galaxy estar nessa lista é o fato de que eu senti que teve uma ausência gigantesca no primeiro filme, mas ficou prometido que na sequência teremos Yoshi, e eu adoro o Yoshi, com certeza é um dos meus personagens favoritos ali do universo do Mario, e eu quero muito ver o Yoshi na telona. E vamos ver se a gente vai ver Yoshi na tela grande em 2 de abril, que é a estreia prevista para Super Mario Galaxy, o filme. E aí, continuando em 8º lugar, né, na minha lista do hype para 2026, a gente tem um filme brasileiro que eu fiquei muito curioso, eu tô muito ansioso para ver o que vai ser, qual que é a desse filme, porque tudo que eu vi dele me deixou muito empolgado. Eu tô falando de To Die For, filme dirigido pelo André e pelo Salomão Abdala, os irmãos Abdala, que apresentaram esse filme lá no palco da CCXP. Eu comentei um pouco no meu vídeo sobre os filmes que foram apresentados lá. E lá eu comentei sobre o fato de que eu não conhecia To Die For, eu não sabia que esse filme estava sendo produzido
mas eles foram lá, apresentaram, falaram, que inclusive eles falaram com a Panavision, que fez uma lente específica, deu o nome deles pra lente, né? Então existe a lente Abdala, e que eles foram fazer esse filme, foram pesquisar ali os equipamentos para fazer, e que eles queriam uma câmera específica para esse filme, que foi dito para eles que só tinha 3 dessas no mundo, e uma delas estava com Christopher Nolan, porque ele estava filmando. E isso já deu para entender um pouco, né, que no caso, To Die For, ele é um filme em IMAX, o primeiro filme brasileiro filmado para IMAX, o que já é muito maneiro. Aparentemente ele vai ser um filme numa pegada meio docudrama, onde eles foram lá nas 24 horas de Le Mans e fizeram um monte de filmagem para depois adequar elas dentro de um roteiro que eles já tinham idealizado. Então é tudo real, aparentemente, é tudo filmado de fato, com a adrenalina de fato. Eles falaram que não queriam nada ali muito falso, que eles precisavam ficar filmando 21 takes diferentes para conseguir o negócio do jeito que eles queriam. Não. Eles usaram as filmagens reais, mas moldadas dentro desse roteiro que eles já tinham escrito. E tudo isso com câmeras IMAX. Então a gente tem o nosso primeiro filme brasileiro filmado para IMAX, e eu tô muito curioso, porque eu já vi um pouco do trabalho dos Abdala, já vi clipes ali, coisas que eles filmaram, aquele vídeo com a Letícia Buffoni, que é maneiríssimo. Então os caras, eles mandam muito bem, são muito nerds ali de cinema, muito nerds de audiovisual, e eu fiquei muito curioso, porque a gente viu o trailer, mostraram o trailer, já deu para ter uma noção do que vai ser a imagem e o som desse filme. Então eu já fico imaginando como vai ser ver o filme inteiro numa tela IMAX. Nossa, eu tô muito curioso. E é uma curiosidade que a gente vai matar em 30 de abril, que é a estreia prevista pra To Die For. Cara, sério, primeiro filme brasileiro em IMAX. Quando eu vi ali, eles apresentaram, mostraram a lente toda, eu falei, cara, vai estar no meu top 10 de filmes mais aguardados pra 2026. Só não tá, porque o que tá aqui pra frente é meu pedrada, pelo menos pra mim é meu pedrada. Como é o caso, por exemplo, do Sétimo Lugar, que é um filme que não poderia estar fora dessa lista. Eu acho que eu não conseguiria deixar ele mais baixo nessa lista, porque o hype, existe um hype mínimo pra esse filme, mas o inferno de produção que ele passou, o inferno de produção que ele tá, não me deixa colocar ele mais alto nessa lista, porque a minha expectativa, ela tá ali bem controlada, porque eu não sei o que esperar de Pânico 7, galera. Dirigido pelo Kevin Williamson, é um filme que ele passou por várias questões ali, de demissão de protagonista, e aí outra atriz saiu, e aí troca diretor. O Radio Silence, que é os diretores ali, que são os diretores de Casamento Sangrento, eles dirigiram Pânico 5, Pânico 6. Eles já tinham saído da direção de Pânico 7, eles iam produzir, aí depois também trocou toda a equipe, eu nem sei se eles ainda estão como produtores. E aí eles trouxeram a Neve Campbell, que tinha saído de Pânico 6 por divergências ali com questão de salário. E aí, cara, é uma bagunça generalizada e eu não sei realmente o que esperar. Pode ser que seja um filmaço, pode ser que seja um filme, talvez um dos piores, se não o pior filme da franquia. A gente tem, em contrapartida a todos esses problemas, o retorno da Neve Campbell, como a Sidney, que é a Scream Queen, a protagonista da franquia Pânico. A gente tem o Kevin Williamson, que ele era o roteirista e co-criador de Pânico ao lado do Wes Craven, então ele retorna, só que dessa vez ele não é só roteirista, ele é o diretor, e ele não é um diretor, ele geralmente faz roteiro, ele não dirige, então tudo pode dar muito certo, né, porque, pô, eu sou o cara que conhece Pânico, conhece tão bem quanto o Wes Craven, mas ao mesmo tempo ele não é diretor. Então assim, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, as expectativas ali estão muito, muito controladas, mas pelo menos eu vou saciar essa curiosidade rapidinho, porque já estreia no começo do ano, dia 26 de fevereiro, já temos Pânico 7 nos cinemas, e é quando a gente vai descobrir se a gente vai ter um filme que, nossa, o alívio, porque o inferno de produção não afetou a qualidade do filme, ou o desespero deles terem passado por tudo isso, terem demitido a atriz, né, a Melissa Barrera injustamente, e que talvez no final foi até melhor, porque o destino da personagem dela, eles falaram depois, ia ser horrível também. Então assim, eu não sei o que esperar. Então pode ser que a gente tenha realmente o alívio de ter um filme bom, ou o desespero pelo pior filme da franquia até então. Em sexto lugar, eu separei um filme aqui que, assim, eu não tinha conhecimento dele até recentemente, mas ele é um filme que ele me cativou a atenção por um único fator, e esse fator se chama Tom Cruise. Eu tô falando de Digger, filme do Alejandro González Iñárritu. Digger seria algo como O Escavador, então eu não tenho certeza de qual vai ser o título em português, se eles vão manter Digger, se vai ter um outro título, se eles vão traduzir para algo muito bizarro. Mas até o momento de eu gravar esse vídeo eu não vi um título oficial
sobre ele. A única coisa que a gente tem ali de informação que eu fui lá dar uma olhada é que o Tom Cruise, ele interpreta um magnata que tá tentando posar de herói, salvando o mundo de uma ameaça que ele mesmo causou. Me parece que tem uma coisa meio crítica social, uma comédia sombria, e me deixa cativado. Mas como eu falei, vou ter que ser transparente aqui, me cativou porque tem Tom Cruise. Tom Cruise é um cara que eu gosto muito, eu gosto dessa persona super-herói de ação que ele criou, né, que faz ali Missão Impossível, faz o Top Gun, faz várias ficções científicas de ação. Só que o Tom Cruise, ele é um baita ator, ele é um ator muito bom, que você pegar filmes como Magnolia, De Olhos Bem Fechados, cara, ele é um atorzaço. E agora, aparentemente, ele tá vindo nessa pegada, que ele não é simplesmente, né, o grande rosto salvador de Hollywood, mas ele tá vindo pra Digger, ele tá vindo com essa persona mais... eu quero ganhar um Oscar, sabe? Não sei o que esperar desse filme, gosto do diretor, eu gosto muito de Birdman, eu gosto muito de O Regresso, não sou tão fã daquele último dele, o Bardo, já não gostei muito, mas assim, pra Digger, ainda mais tendo Tom Cruise, tem a minha atenção. Estou muito curioso e fica aqui no meu 6º lugar. E antes de eu prosseguir para falar dos próximos filmes, né, do top 5 aqui, eu quero fazer um convite para você que está me assistindo até agora e está gostando desse vídeo, não apenas te convidar para deixar o like nesse vídeo, mas também para se inscrever no canal, que você vai me ajudar bastante. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Se você se inscrever agora, enquanto você está assistindo, inclusive, o YouTube vai entender, né, o algoritmo vai entender que esse vídeo é tão bom que você não só deixa um like, mas quis permanecer aqui e fazer parte da comunidade que a gente está formando de fãs de cinema. Tô sempre falando de filmes aqui. E se você quiser me ver falando de outros filmes que eu não trago pro canal, ou de séries, ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando, né, dos filmes que eu tô mais ansioso. Vamos pro 5º lugar, que também é um filme que, assim, me cativou muito pelo elenco. Porque eu tô falando de The Drama, filme que... O Drama, que é dirigido pelo Christopher Borgli, que é diretor de Dream Scenario, com o Nicolas Cage, que é um filme muito bizarro, muito divertido. Eu gostei pra caramba. Então, assim, é um cara que eu gosto, mas o que me cativou a atenção mesmo aqui é a presença de Robert Pattinson e Zendaya. O Robert Pattinson é um ator que eu acompanho há bastante tempo, gosto muito da filmografia dele. Eu acho que é um dos melhores atores que a gente tem em atividade hoje em Hollywood, com facilidade. Então, assim, é um cara que tá no projeto, eu vou querer ver. E a Zendaya é uma atriz que, por mais que eu acompanhe um pouco menos, né, tenha menos filmes que eu gosto dela no Homem-Aranha, sabe, eu gosto dela ali no Duna. Então, assim, é uma atriz que, beleza, eu acho ela carismática, vou querer ver. E aí ela e o Robert Pattinson, cara, uma dupla ali que me deixa bem cativado, que me deixa bem curioso. Ainda mais com o filme nas mãos de um diretor que ele me parece um diretor muito criativo, como é o Christopher, né? Justamente por causa do Dream Scenario, que é um filmaço criativo, assim, a premissa é legal, a premissa é bizarra, maluca, e eu gosto bastante. Pelo que eu entendi, esse filme também vai para um lado de comédia absurda, comédia sombria, nesse caso falando de um grande casamento de 2 personagens interpretados pelo Robert Pattinson e pela Zendaya. Como eu disse, eu não vi nada desse filme, além da imagem da dupla principal, e que é a dupla que já me serve o suficiente para me cativar hype e curiosidade. Curiosidade que a gente vai matar juntos ali em 9 de abril, quando temos a estreia prevista para The Drama. Em 4º lugar, temos aí um diretor que ele tem esse mesmo fator que eu falei ali do Tom Cruise, do Robert Pattinson, que é um diretor que vai ter filme dele no ano. Esse filme estará no meu top 10 de filmes mais esperados. Em 2026 teremos filme de Robert Eggers e esse filme é Werewolf. Filme onde o diretor, ele, depois de brincar com o mito das bruxas, o mito das sereias, fazer a sua própria versão de Nosferatu, né, do Drácula, ele vai brincar agora com a mitologia dos lobisomens. Não temos muito material desse filme, temos apenas o elenco, temos aí que é um filme de Robert Eggers e, como eu disse, é o suficiente para esse filme estar lá em cima no meu termômetro de hype. Eu tô muito empolgado por esse filme, tô muito curioso por esse filme e eu torço para que tenhamos aí uma obra tão boa quanto essas 3 que eu citei, que eu acho puramente excelentes, que beiram, se não for realmente obras-primas, pelo menos ao meu ver. E eu tô muito curioso para saber como ele vai brincar agora com essa mitologia do lobisomem. Atualmente, a data de estreia de Werewolf está prevista para cair no Natal, dia 24 de dezembro, então aguarde adiamentos para esse filme, tá? É aquele filme que ele pode ser adiado, é o tipo de filme que ele pode ter ali uma mudança de 1, 2 semanas pra
chegar em janeiro de 2027, mas atualmente ele tá em dezembro, então eu vou considerar para essa lista e eu torço que ele permaneça em dezembro. Eu torço para que no final de 2026 nós tenhamos mais um filme novamente incrível de Robert Eggers. Mas agora a gente vai para o top 3, a gente vai ali pro pódio do hype, né? Quais são os 3 filmes mais aguardados de 2026, mas antes de chegar a eles eu quero só fazer algumas menções honrosas de filmes que eu tô curioso, filmes que eu tenho vontade de ver, mas não necessariamente tô tão ansioso ao ponto de entrar no meu top 10, começando aí com Duna, do Denis Villeneuve, né, Duna parte 3, que eu tô muito curioso para saber como o Villeneuve ele vai encaminhar o final dessa trilogia de Duna, baseada em Messias de Duna, mas eu também confesso que eu não sou um grande fã do primeiro filme. Eu acho o segundo filme bem legal, mas eu não sou um aficionado por Duna. Então, por mais que eu esteja curioso, por mais que eu esteja interessado, eu também não tô ali tão hypado para esse. O mesmo eu posso dizer de Devoradores de Estrelas, dirigido pelo Christopher Miller e pelo Phil Lord, que é uma dupla que eu gosto, né? Eles fizeram ali Os Anjos da Lei, fizeram uma aventura Lego, e agora eles estão adaptando um romance de ficção científica. Tem o Ryan Gosling, o que pra mim é um bom sinal, eu gosto do Ryan Gosling, eu gosto dos diretores, mas assim, tô curioso, tô hypado por esse filme, mas simplesmente eu não tô hypado o suficiente pra botar no top 10. Maggie Gyllenhaal vai entregar a sua versão, sua visão para o conto da noiva de Frankenstein em A Noiva, onde ela será interpretada pela Jessie Buckley. Gosto da atriz, gosto da diretora, gosto deste conto, deste mito, dessa história. Também tô bem curioso, mas ainda não teve aquele clique pra mim, sabe? Ainda não teve nada desse filme, nenhum material, nada que me fez ali, tipo, nossa, eu tô realmente muito aguardando assim, pensando nesse filme no meu tempo livre, sabe? Por enquanto, tá um filme que eu quero ver, tá um filme que eu torço pra curtir, mas vamos ver se até o lançamento, ou até depois, né? Vai que eu realmente assisto com uma expectativa mais controlada e amo esse filme, o que é o melhor cenário possível pra qualquer obra audiovisual que a gente tem em 2026. A gente ainda também vai ter a cinebiografia de Michael Jackson no filme Michael, dirigida pelo Anthony Fuqua. É um filme que eu quero ver, a gente já cansou de cinebiografia, então assim, eu não consigo ter hype o suficiente pra botar no top 10, mas a gente tá falando de Michael Jackson, eu tô muito, mas muito curioso, e talvez a gente possa realmente ter uma das, sabe assim, a gente vai ter o filme evento das cinebiografias, porque, cara, é o Michael Jackson, sabe? Então eu tô bem curioso pra esse filme. Sam Raimi volta às telonas com o filme Send Help, que se eu não me engano ficou com o título de Socorro. É um filme de sobrevivência, Rachel McAdams, a gente vai ter o Dylan O'Brien também, que eu gosto bastante. Eu não vi muita coisa desse filme, mas eu tô curioso pra ele. Me parece ser divertido, eu gosto do Sam Raimi. Tem carinha de ser aquela coisa meio comédia sombria, que é algo que ele faz tão bem, que eu acho que aqui pode surpreender, pode surpreender. Pra fechar a lista de menções honrosas, a gente tem uma animação e uma semi-animação. A animação, no caso, é A Lenda de Aang, dirigido pela Lauren Montgomery. É um filme que vai dar continuidade aos eventos de Avatar, A Lenda de Aang, um desenho que eu amo, um desenho que eu adoro de paixão, que é uma das minhas obras audiovisuais favoritas, um dos universos que eu amo visitar e revisitar, assim, acho que pelo menos a cada 2 anos eu revejo as 3 temporadas do desenho original. Gosto demais, não gosto dos filmes, né, do filme live action, da série live action, mas finalmente a gente vai ter a expansão dessa história com um filme que dá continuidade aos eventos. Agora os personagens vão estar menos crianças, eles vão estar mais adolescentes, e eu tô muito curioso para ver como ele vai expandir. Infelizmente fomos muito roubados. Quando eu fiz a lista, ele ainda estava com a previsão de estreia no cinema, mas aparentemente a Paramount ela retirou do calendário do cinema para deixar como adição de catálogo do Paramount Plus, o que para mim é um tiro no pé gigantesco e uma perda pessoal, porque eu tava muito ansioso para ver os personagens que eu amo na tela grande, então eu torço muito que essa decisão ela mude, ou que pelo menos o hype desse filme seja tão grande que outras obras que eles idealizem para o futuro, que se eu não me engano eles tinham planos para outras animações, né, longas, né, animados, pelo menos esses outros acabem chegando ao cinema quando rolarem, né. E a semi-animação, digamos assim, é um filme que não poderia faltar na lista, porque ele simplesmente quase não existiu, ele quase não rolou esse filme, ele poderia ter se tornado uma mídia perdida. O filme do Dave Green, Coyote vs Acme. Desde quando eles anunciaram esse filme, eu lembro da premissa de que o Coyote estaria processando
Acme porque os produtos dela são ruins. Eu adorei a premissa, vai vir naquela pegada Space Jam, uma selada pra Roger Rabbit, que mistura live action com animação. Eu adorei tudo desse filme. E aí a Warner engavetou, né? Tipo, e quase não desengaveta esse filme. Quase que esse filme não vê a luz do dia. Mas, felizmente, o bem venceu. E esse filme ele vai chegar aos cinemas em 2026. Foi comprado aí, vai ter distribuição. E eu tô muito ansioso pra ele. Torço pra que ele não tenha nenhum adiamento e ele fique em 2026. Mas essa foi a minha última menção honrosa. Agora, finalmente, nós chegamos ao top 3, ao pódio do hype de 2026. Quais são os filmes que eu mais estou aguardando em 2026, começando por Dia de Disclosure Day, dirigido por Steven Spielberg. Gente, filme de Steven Spielberg, acho que entra na regra do... é do Steven Spielberg, sabe? Tá na minha lista, eu quero ver. Ainda mais porque o Steven Spielberg com carinha de filme ali dos anos 80, 90, temática de alienígena. Tem o Josh O'Connor, que eu gosto bastante, é um ator que vem se destacando cada vez mais. Temos a Emily Blunt, que é uma atriz que eu adoro já de bastante tempo. Então assim, gosto do elenco, gosto muito do diretor. Não poderia estar mais feliz que temos novamente Steven Spielberg no cinema, sabe? Todo ano em que a gente tem um filme do Spielberg, a gente ganhou. Tá? Mesmo que não seja o melhor filme do mundo, é um filme do Spielberg, é um cara que ama fazer cinema, os filmes dele são muito interessantes, tem sempre uma paixão envolvida que transparece no audiovisual, sabe? Transparece ali na obra. Tô muito curioso pra esse filme, foi um filme que eu fui descobrir também recentemente, que teve o trailer, né, teve os pôsteres, não tem como hypar menos, sabe? É Steven Spielberg, e esse filme tá com a estreia prevista pra 11 de junho. Já tô ansiosíssimo pra ver, e eu torço muito que esse seja um dos filmes mais interessantes de 2026. Espero sair surpreendido por Spielberg mais uma vez, porque ver o Spielberg no cinema é sempre uma experiência incrível. E agora, em segundo lugar, eu vou trazer um filme que ele tá mais ou menos na categoria ali, quase na classe de Pânico, sabe? Que é um filme que ele... Cara, eu não conseguiria deixar ele mais baixo aqui, porque eu, de certa forma, eu estou hypado, eu tô curioso, eu tô... Sabe assim, o meu lado fã não me deixa não ficar interessado nesse filme, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa franquia ela já foi algo muito maior antes. Ela já teve seu momento, e ela infelizmente se perdeu e ela não se achou ainda, então eu não sei o que pensar. Mas assim, eu não conseguiria não deixar, no segundo lugar, Vingadores Doomsday, Vingadores Doutor Destino, sabe? Que é o Vingadores 5, sabe? Simplesmente Vingadores, sabe? Eu gosto demais de Marvel, eu gosto demais de super-heróis. Eu não consigo não ver um trailer, um teaser, um pôster, uma notícia, não parar pra ver o que é aquilo, o que estão falando sobre. Eu tô curioso, mas ao mesmo tempo, assim, por mais que eu tô deixando aqui no top 2, eu tô com as expectativas muito controladas. Só que eu preciso fazer justiça também comigo mesmo, preciso respeitar o que eu gosto, o meu hype, mas eu preciso fazer justiça aqui. E é por isso que o segundo lugar eu vou roubar. Vocês me permitem, me dão licença para eu roubar da minha própria lista? Bom, a lista é minha, né? Então eu vou roubar. Eu vou fazer aqui o segundo lugar uma categoria super-heróis, uma prateleira de super-heróis. Porque, por mais que Vingadores eu esteja com uma expectativa mais baqueada, tem outros dois filmes que eu tô até mais curioso para saber o que eles vão ser, qual vai ser o direcionamento que eles vão dar. O primeiro desses filmes é Supergirl, dirigido pelo Craig Gillespie, que assim, simplesmente o próximo filme do DCU, sabe? Que começou tão lindamente, brilhantemente com Superman, o meu filme favorito de 2025. Então assim, não tem como, eu tô muito empolgado, eu gosto do Craig Gillespie, ele dirigiu I, Tonya, dirigiu Cruella, dirigiu Lars and the Real Girl, filmes que eu gosto, sabe? Million Dollar Arm. Sabe? Então assim, é um diretor que eu acho interessante, eu acho que tem a mão muito certa pra fazer esse filme. Eu tô muito curioso, eu tenho o quadrinho aqui que baseou a obra, e eu tô realmente assim, cara, tipo, eu tô muito curioso pra esse filme. E eu quero muito saber porque ele vai dar esse direcionamento do que é o DCU, né? Até então a gente só teve um filme que é o Superman. Então o Supergirl ele vai ser o segundo filme, não é necessariamente uma continuação direta, mas ele vai dar esse direcionamento. Eu quero ver como ele vai ir estruturando o DCU. E o outro filme que ele tem uma pegada nesse sentido pra mim é Homem-Aranha, Um Novo Dia. O primeiro filme da segunda trilogia, assim prometida,
do Tom Holland como Homem-Aranha, que eu gosto bastante, eu gosto da primeira trilogia, eu acho que ela tem muitas falhas, né? Eu ia dizer suas falhas, mas ela tem muitas falhas. Mas como fã, eu gosto, eu entendo a jogada que eles fizeram ao inserir o Homem-Aranha no mundo de Vingadores, então o garoto que se espelha em outros heróis, o garoto que ele não pode simplesmente ser visto como uma ameaça dentro de um universo que tem um monte de super-herói que é exaltado. Mas aí, no final de No Way Home, a gente teve aquela reviravolta de meio que colocar o Homem-Aranha no lugar onde ele deveria estar, né? Aquele herói que é mais independente, aquele herói que não tem muito suporte, não tem um bote salva-vidas para ele, não tem mentores e pessoas para ele se apoiar. Aquele herói mais urbano, mais sozinho, mais ferrado, com problemas mais humanos. E eu acho que Um Novo Dia, como continuação, tem tudo para dar esse direcionamento. Então eu tô muito curioso. Eu sei que vai ter envolvimento ali de outros personagens do universo Marvel, mas até agora nada que realmente me faça desacreditar disso, que a nova trilogia vai encaminhar o Peter Parker para esse lado mais herói urbano. E é claro, a gente viu fotos de bastidores, né, fotos ali deles filmando nas ruas, e eu fiquei bem empolgado, as fotos são incríveis, são lindas, lindas, lindas. Virou um marketing orgânico que cai como uma luva. Tem fotos ali, uma foto delas ali, eu falei, não, isso vai ser meu wallpaper, sabe? Porque não parece foto de bastidores, parece realmente uma arte do Homem-Aranha sendo visto pelo povo em Nova York, sabe? Isso é sensacional. Então, assim, eu não consigo não ter hype pro novo Homem-Aranha, não consigo não ter um hype pra Supergirl, e não consigo ter um hype ainda que mais baqueado pro Vingadores. E aí eu queria juntar todos eles aqui nessa categoria super-heróis e também para honrar uma posição tão alta na lista, né? Porque eu tô muito curioso. E foi um roubinho aí que eu fiz na minha lista, porque eu queria incluir os três, e eu acho que eu não queria separar 3 vagas da lista só para filme de super-herói, eu achei melhor juntar tudo nessa categoria. Vingadores, Doutor Destino está com estreia prevista para dia 17 de dezembro. Homem-Aranha, Um Novo Dia, com estreia prevista para o dia 30 de julho. E Supergirl, com estreia prevista para o dia 25 de junho, é o primeiro dessa lista. Então primeiro a gente vai ter Supergirl, depois o novo Miranha, e depois Vingadores, Doutor Destino, o filme com o pior título da face da Terra. Agora, para fechar a lista, a gente chega no top 1. Agora, para fechar a lista, a gente chega naquele filme que, assim, quem era pra estar nessa posição era pra estar Vingadores, gente. Só que, assim, é o que eu falei. Vingadores, a franquia MCU em si, sabe, perdeu muito crédito. Perdeu muito crédito de Ultimato pra cá, eles erraram muito a mão. Então, assim, por mais que eu esteja curioso pro Vingadores, empolgado pro Vingadores, o hype não consegue ser o mesmo que eu tinha, por exemplo, pra Ultimato. Mas tem um filme que cada dia eu penso mais, cada dia o hype cresce mais, cada dia eu tô mais curioso, mais empolgado. E assim, porque tem um dos grandes diretores da atualidade, né? Um diretor também que é um dos poucos diretores que ele consegue fazer o que ele quer em Hollywood. Então se ele quer fazer um épico, ele pode fazer um épico. E esse épico se chama A Odisseia, de Christopher Nolan. Christopher Nolan adaptando um dos maiores textos da literatura, né? Um dos textos mais marcantes, mais falados, mais referenciados da história da literatura. Já foi adaptado outras vezes, já foi adaptado parcialmente, já foi adaptado em séries, já foi adaptado em filmes, já foi adaptado nos Simpsons, mas agora a gente vai ter Christopher Nolan dando a sua visão para a Odisseia. Temos um filme de Christopher Nolan, então acho que eu não preciso me alongar tanto aqui, né? Christopher Nolan já é fator suficiente para o filme estar num top 10 de esperados, porque é aquela coisa que, mesmo que no final das contas o filme possa não ser tão bom, possa não ser o melhor filme do mundo, é um filme que causa curiosidade, é um filme que a gente quer saber o que vai sair dali. E o Nolan, no final das contas, é um bom diretor, eu gosto bastante da filmografia dele, eu gosto bastante de Inception, gosto bastante de Dunkirk, gosto da trilogia do Batman, amo o The Prestige, né, o grande truque dele. Então assim, por mais que tenha um ou outro que eu não goste tanto, ainda é um diretor que eu acho que vale a pena, principalmente ir ao cinema, ver na maior tela possível, com o melhor som possível. E também é o que eu disse, a Odisseia me promete ser um épico. Me promete ser uma coisa assim que, na pior das hipóteses, é um filme que eu não vou ver outra coisa igual no cinema, sabe? Nem do próprio Nolan, né? O Nolan aí não é de dirigir fantasia, assim. Eu não sei qual é a visão que ele vai dar para esse filme, que é uma obra de fantasia no seu cerne. Então,
Eu fico curioso pra forma como ele vai adaptar, eu fico curioso pra saber como ele vai fazer o recorte ali do filme, ele vai fazer ele vai adaptar tudo do começo ao fim, ele vai fazer um recorte mais conservador, ele vai fazer uma coisa mais pé no chão, mais séria, mais sombria e realista, como o pessoal brinca muito do Nolan, ou ele realmente vai abraçar um pouco, vai fazer algo um pouco mais diferente da filmografia. Eu não sei, e eu só quero saber em 16 de julho. Eu não quero ficar pegando todos os materiais pra ver, não, eu quero, cara, assim, assistir esse filme e eu espero ser surpreendido, eu espero sair do cinema impressionado, novamente impressionado, pelo trabalho de Christopher Nolan, pessoal. Eu acho que esse filme ele vai estar aí no topo da lista de muita gente também. Eu acho que muita gente vai estar empolgada pra ver a Odisseia, pra ver Christopher Nolan novamente. É aquele tipo de filme que vai ser comentado. A partir do momento que ele sair, meus amigos, a gente vai ouvir falar de Odisseia até dezembro de 2026. Pelo menos assim eu torço, né? Porque isso significa que o filme seja bom. Se o filme for ruim, talvez a gente consiga ouvir falar muito dele também, mas eu torço não. Torço que a gente fale e fale bem. Mas, por enquanto é isso, eu vou deixar as últimas listas que eu fiz aqui, as listas de 2025 de melhores e piores, linkadas aqui. E fica à vontade para comentar qual que é o seu filme mais esperado de 2026. Deixa a lista ou comenta pelo menos o top 1 aí, que você realmente está aguardando. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.